Quero trazer para vocês uma experiência que eu tive de limpeza no campo energético feito por espíritos, né, que nos auxiliam no astral. E então tem certas pessoas que não gostam do assunto, não se identifica, tudo bem, sem problema. Passa, não curte, toca o bonde. Mas eu tô falando para as pessoas que se interessam por isso, que já vivenciou alguma experiência, né, que eu vivenciei. Uma certa vez eu estava dormindo, né, com meu companheiro, né, meu marido, e eu tive um desdobramento. Eu levantei, vi meu corpo, eu estava de lado na cama e eu sabia que ali a gente ia realizar uma limpeza no corpo energético do meu marido. Porque nós, na nossa vida, é trabalho, é a própria família, são os amigos, forma pensamento de quem tem inveja, de quem não gosta, de quem não tem antipatia, né, pela gente, ou até mesmo pessoas que simplesmente por algum motivo cria forma pensamento para aquela pessoa, de raiva, de acha que a pessoa agiu errado, quer que a pessoa pague, ou deveria agir de uma forma, a pessoa não agiu, mas sem prejudicar ninguém, apenas não fez a vontade da pessoa. Então a pessoa gera forma pensamento, e isso vai, com o tempo, vai atingindo o nosso campo vibracional. E a gente, como a gente trabalha também no auxílio espiritual, tem outra parte também, que é essa parte dos ataques, né, das trevas, porque quando você vai ajudar uma pessoa que está com obsessão, está sendo obsidiada, a gente é alvo desses seres, né, que estão fazendo mal para outra pessoa, a gente acaba sendo alvo. E eu, então, voltando, eu entrei em desdobramento, vi meu corpo na cama, eu estava de lado e meu esposo estava deitado de barriga para cima. Quando eu vi meu corpo, eu já sabia que eu estava em desdobramento, e eu já sabia de antemão, por algum motivo, que agora no corpo eu não sei explicar, mas quando a gente está em espírito, a gente tem esse entendimento. Tinha dois seres no nosso quarto, e ele tinha aspectos indígenas, mas não tinha cocar, não estava pintado, nada. Eles tinham aparência de indígenas, aquela pele morena, aquele cabelo grosso, liso. Tinham dois, um era bem alto, ele tem uns 2,5 metros, e o outro era alto, porém perto desse era mais baixo. E o mais alto ficou com a mão aparada em cima da cabeça do meu marido. O do lado ficou com a mão estendida no abdômen. E eu fiquei no pé da cama, né, de frente com meu marido em pé na cama. Em volta do meu corpo físico criou uma espécie de uma energia, mas a energia, ela era plasmada, ela tinha uma flexibilidade, parecia uma bolha, sabe quando a bolha que você faz assim, a bolha? Meu corpo estava protegido por esse campo magnético que parecia uma bolha.
O engraçado é que o meu marido, ele estava dormindo de bermuda, mas na hora do trabalho eu vi o corpo dele nu. Ele estava nu. Esse ser maior que estava irradiando uma luz verde, um verde neon na cabeça, e o índio, um pouco menor, estava irradiando uma luz violeta no abdômen, né, do pescoço para baixo. E eu ali em posição. De repente, do corpo do meu marido, do ouvido, da boca, das partes íntimas, do nariz, do próprio poro dele ia saindo uma espécie de umas larvas. Elas eram pretas, finas, bem finas, pretas, e se movimentava. Ela saía do corpo do meu marido e ela queria entrar no meu corpo, só que essa camada, essa bolha, essa proteção impedia essas larvas astrais de adentrar no meu corpo. Conforme essas larvas iam saindo, eu com a minha mão eu projetava uma luz dourada. Essa luz, quando atingia esse verme, nessa larva astral, ela era fininha, ela ia se desmanchando, parecia que pegava fogo na ponta, e esse fogo era que nem esse pavio que você põe fogo, que vai, a brasa vai pegando e vai desmanchando. Era essa a cena que eu via. Conforme a energia, eu pegava uma larva, ela ia parecia que ela ia se desintegrando com aqueles raios dourados e ia desmanchando, uma por uma, e eram várias larvas. No final de todo o processo, essas duas entidades fez menção de agradecimento, né? Apesar de eles terem uma energia muito forte, muito poderosa, eles têm uma humildade também muito grande. Fez menção de agradecimento, e eu muito mais ainda. Aí quando acabou toda a limpeza, o corpo do meu marido estava envolto de uma luz neon, e toda aquela energia densa que eu estava vendo, aquela nuvem pairada, tinha sumido. Então foi uma limpeza de miasmas, né, de forma pensamento, que todos nós temos. O que é preciso? Manter positividade, sempre um banho de sal grosso primeiro, depois de ervas, manter a nossa positividade, manter o nosso pensamento positivo, estar sempre em conexão, sempre em conexão com o Criador, pedir sempre a proteção. Essa é a minha experiência, e em outras muitas mais que eu vou passar aos poucos para vocês. Foi fantástico essa limpeza espiritual que o plano astral, com esses mentores, né, com esses mestres indígenas, me auxiliou naquele momento. E realmente nós estávamos passando por uma crise muito forte, de brigas, de falta de dinheiro, era uma coisa, e tudo melhorou, tudo se encaixou. Por isso que eu falo, a gente precisa estar sempre em proteção, constantemente, pensamento positivo, vibrar positivo. É esse o meu recado. Um grande abraço.